Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor Padre Germano, para que a gente prepare o ambiente para a nossa prece inicial. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. O espírito é a Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: o trabalho. Após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chega invariavelmente ao local de trabalho com mau humor, com cansaço ou indisposição. Relacionas, então, as necessidades que deves suprir e sofres sob a conjuntura de que te impõe no trabalho diário. Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram, e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento em face das insinuações falsas. O trabalho é um dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriquecer de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Então, gente, nós vivenciamos, né, há bem pouco tempo a pandemia da Covid, e muitos irmãos ficaram desempregados. Muitas empresas fecharam. E aí é que a gente faz a reflexão,
né? Porque às vezes as pessoas maldizem o trabalho. Vai para o trabalho de mau humor, vai para o trabalho reclamando. Não que a gente não tenha que, não possa, ou não seja errado buscar uma coisa melhor. Mas enquanto eu tenho esse, agradece, porque sem ele vai ficar muito pior. Sem ele, como é que vai ter o pão nosso de cada dia? Como é que nós vamos comprar nosso alimento? Como é que nós vamos pagar nossas despesas, fazer as nossas compras? Então, a gente tem que agradecer sempre a Deus pelo trabalho, ainda que seja aquele trabalho esteja me trazendo, às vezes, aborrecimento, não seja aquilo que eu escolhi ou que eu sonhei para a minha vida, ótimo, vamos buscar o nosso sonho. Mas enquanto o sonho não chega, gratidão. Gratidão a Deus por termos um trabalho. E muitos irmãos que maldiziam o trabalho se arrependeram durante a pandemia, porque olharam para trás e falaram, meu Deus, como eu reclamei do meu trabalho e agora eu estou desempregado e não tenho opção de trabalho. Quer dizer, ninguém estava contratando, estava tudo fechado, a economia estava parada. Então, a gente que tem o trabalho, vamos sempre agradecer a Deus pelo trabalho que Ele nos deu para que a gente pudesse viver com dignidade. E se a gente não está satisfeito, aproveite o momento, busque uma capacitação, vai buscar o sonho, vai buscar coisas melhores. Mas enquanto elas não chegam, que a gente possa agradecer e agradecer muito pelo trabalho que a gente tem, porque com certeza muitos irmãos estão desempregados, passando por muitas dificuldades, querendo estar lá no nosso lugar. Então agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que o Pai nos concedeu, por mais um dia que o Pai nos permitiu estar ainda encarnado. E reclamamos muito da vida, mas ninguém quer desencarnar. Então, se eu não quero desencarnar, se eu ainda acho que não estou preparado para desencarnar, obrigado, Pai, pelo dia. Ainda que esse dia tenha sido um dia muito difícil. Muitos de nós, com certeza, teve um dia de dor, de sofrimento, de angústias. Mas Deus abriu essas portas. Há 92 anos que o Pai, com a sua infinita misericórdia, abriu esse ponto de luz, abriu esse pronto-socorro de almas, porque nós somos muito mais enfermos de alma do que do corpo. Muitas vezes fazemos check-up, está tudo bem com a minha saúde, mas a saúde do espírito não está boa não, senão a gente não precisava estar reencarnado. Então, obrigado, Pai, por essa casa nos acolher, nos receber, como um grande hospital de almas, e como uma grande escola, onde nós estamos permanentemente buscando ouvir, estudar e aprender e principalmente exercitar o que Jesus nos ensinou. Mas ainda muitas vezes é muito difícil dentro da nossa realidade como espírito em evolução. Obrigado, Pai, por esse momento de estudo, por esse momento de acolhimento, de tratamento de todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, o médico dos médicos e o mestre dos mestres. Obrigado, Mestre, por estar conosco, por ter nos deixado tantos ensinamentos para que servisse de ferramenta para que nós pudéssemos um dia chegar a espíritos perfeitos. Agradecer ao nosso mentor Padre Germano, agradecer a espiritualidade desta casa, pela dedicação, pelo trabalho incansável de cuidar de cada um de nós, encarnados e desencarnados, e pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir a nossa querida irmã Sandra Mara, que fará uso da palavra. E assim, Pai, agradecidos por esse momento em que estamos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião, e a nossa irmã Sandra já está nos deixando com saudade. Nosso muito obrigado, minha irmã, por estar aqui conosco. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo de Deus esteja presente em nossos corações, e com certeza o nosso ambiente está bem harmonizado, para que possamos sentir
as palavras de Jesus e as orientações do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É com grande alegria que nós estamos aqui, também estávamos com saudade, e vamos hoje estudar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Do Sermão do Monte, esse é o terceiro item. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, nós trouxemos um questionamento para o nosso estudo de hoje, que está bem ali. Os mansos herdarão a terra? Pergunta essa que difícil de responder aos olhos materiais. Difícil de responder aos olhos materiais. Porque nós estamos vivendo um momento de turbulência. Um momento de turbulência material. Estamos vivendo um momento de turbulência moral. Onde, em toda fase da nossa humanidade até aqui, o mais forte sempre leva a vantagem, né? Os pequeninos, os simples, os dóceis, os bons, são sempre massacrados em detrimento do poder dos mais fortes. Então, diante dessa realidade, que eu acho que está mais do que nunca fortalecida agora no atual momento, a gente realmente se questiona se os mansos vão realmente herdar a terra. Porque Jesus não coloca isso na bem-aventurança como um questionamento. Ele coloca como uma certeza, né? Como algo que irá acontecer. Mas a gente que estuda, nós que somos espíritas, que estamos aqui, Kardec sempre nos ensinou, se tem dúvida, questiona. Então, nós estamos questionando. E nesse questionamento, nós vamos avaliar essa questão. Nós sabemos que o progresso é algo que o ser humano, o homem, não pode controlar. Ele hoje está numa condição de inferioridade, no mundo de expiações e provas, mas com certeza absoluta, todos nós que povoamos física e espiritualmente o nosso planeta Terra, com certeza vai evoluir. Então, isso é fato. A gente não tem dúvida disso. Se a gente não tem dúvida disso, nós não podemos ter dúvida de que os mansos herdarão a terra. Por quê? Para que a terra comece a evoluir, entrar nesse período de regeneração, o que vai acontecer? Nós estávamos conversando ainda agora. Para que o nosso planeta possa oferecer condições melhores aos seus habitantes, esses habitantes têm que ser condizentes com essa condição. Na realidade, o planeta por si só não evolui. Quem impulsiona a evolução do planeta são os seus habitantes, físicos e espirituais, que estão ali vibrando na mesma órbita. Então, naturalmente, que um dia, essa terra realmente será dos mansos. Então, isso é fato. Agora, vamos tocar nossa pergunta. Vamos amadurecer mais essa interrogação. Nós seremos esses mansos que herdaremos a terra? Giovanni estava aqui me falando que nós, a nossa geração, não verá essa transformação, né, do mundo de expiações e prova para regeneração. O progresso, ele não para, ele não tem intervalo. O que pode acontecer a ele se tornar ainda um pouco mais lento, que agora é o nosso caso. Nós não estamos parados, nós estamos ali lentos, tipo a preguiça, quando vai subindo a árvore. Então, naturalmente, que nós não vamos ver. Aí ele diz assim, eu acho que nem a geração dos nossos netos. Também não tenho dúvida disso. Quem sabe nós, quando voltarmos daqui a 100, 150 anos,
né? Nós vamos voltar com uma mentalidade mais fortalecida e aí nós vamos querer e vamos trabalhar para que isso aconteça. Porque tudo no Evangelho e nas leis de Deus, ela é calcada na vontade. Na vontade. Então, naturalmente, estão reencarnando espíritos para impulsionar esse progresso, mas como a natureza não dá salto, nós sabemos que ainda vamos vivenciar, né, essa separação do joio do trigo, onde a turbulência parece que é muito grande, parece que a gente não vai seguir em frente. Então, o questionamento, nós seremos esses mansos que herdaremos a terra? Mas ainda, o que nós precisamos para ser esses mansos, para herdar essa terra? A gente sabe, o pai tem lá a sua terra, o pai tem lá a sua fazenda, tem lá os seus bois, tem lá as suas plantações, e ele trabalha a vida toda para a manutenção da sua família. Ele envelhece, ele desencarna, e o que acontece? Os filhos herdam essa fazenda, esse trabalho, e tem que dar continuidade. Então nós seremos, né, esses filhos de Deus que vão herdar essa terra. Agora queremos saber se nós vamos ser um filho pródigo ou não. Né? O Evangelho, ele todo se encadeia para que a gente possa entender. No Velho Testamento, essa questão, né, da herança, essa questão de herdar essa terra, já é muito antigo. Então, em Isaías, lá no Salmo 37, diz assim: Davi aconselha, confia no Senhor e faz o bem. Descansa no Senhor e espera. Deixa a ira e abandona o furor. Os mansos herdarão a terra. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Naturalmente, o nosso Evangelho, no capítulo de hoje, diz assim, ele começa esse capítulo que fala sobre os brandos e pacíficos, ele começa com injúrias e violência. E ele diz assim, 1. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 3. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá a condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Olha como é forte, né? A colocação de Jesus. O que nós lemos antes, o 1 e o 2, o bem-aventurado, já existia no Velho Testamento. O que muda é a colocação de Jesus, o tom que ele dá a isso. Afinal de contas, a gente, raca naquele termo, era um termo desdenhoso que você falava virando a cabeça e cuspindo no chão. Como se o irmão estivesse passando por você, não valesse nada. Então era uma atitude grosseira, uma falta de educação, né? Coisa que a gente continua tendo no dia a dia. Né? Se a gente chama um de maluco, de louco, isso então é comum, é corriqueiro, não é nenhuma ofensa. Mas Jesus diz que merecerá o fogo do inferno por uma expressão. Então vamos aí encaixar isso dentro dessa brandura e dentro da nossa realidade. O Evangelho tem as instruções dos Espíritos, que é a afabilidade e a doçura,
a paciência, a obediência e resignação e a cólera. Esses são os itens do capítulo 9, dos brandos e pacíficos. Então, em momento nenhum aqui, ele fala de religião ou ele fala de fé. Ele fala de comportamento. Ele fala de atitude. Ele fala de convivência com o outro. E é esse o X da questão. Os mansos são aqueles meigos, amáveis, dóceis, tolerantes, pacientes, que são esmagados pelos fortes, que são os orgulhosos, que são os egoístas, que, por serem poder e uma situação privilegiada materialmente, esmagam os meigos. E o Kardec diz para a gente que o mal prevalece porque os bons são tímidos. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando para a gente, para os brandos, que o momento é aqui e agora. Você tem que ser meigo, você tem que ser paciente, você tem que ser tolerante, compreensivo, perdoar, mas você tem que ser firme e seguro naquilo que você quer. E o brando quer o quê? O brando quer a paz. O brando quer a ternura. O brando quer viver em fraternidade. E esse é o futuro do nosso planeta. Então, Jesus quer que a gente herde essa mentalidade para que a gente possa fazer a transformação no nosso planeta. Então, nós herdaremos a Terra. Porque o nosso conhecimento, a nossa fé, a nossa crença na doutrina dos espíritos, ela nos dá a segurança de que, se eu hoje sou humilhada, se eu hoje sou pisada, aquele que estiver fazendo isso comigo vai responder perante as leis de Deus. Mas eu me elevarei perante o Senhor, porque eu não estou reagindo negativamente e nem estou guardando rancor no meu coração. Porque para que a gente possa trazer essa condição de fraternidade ao nosso convívio, é natural que a gente não tenha reação, que a gente saiba agir. E aí entra a segurança daquele que sabe o que quer. Ora, ele é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa reativa, mas eu confio em Deus. Eu sei que estou caminhando para esse Deus, para esse futuro de paz. Então, se o irmão não quer trilhar esse caminho junto comigo, eu tenho que seguir sozinho. E aí entra a questão de Jesus, a visão que a gente tem do Mestre. Porque a nossa visão do Mestre é a visão da fé, é a visão do culto. Ele é o nosso modelo, mas nós temos que trazer Jesus para a nossa convivência, para ser o nosso modelo de comportamento. Não é chegar aqui e fazer a prece, na hora de dormir fazer a prece, agradecer, pedir, louvar, mas se nós não buscamos ser igual ao nosso modelo, o nosso modelo maior. Então, vamos tirar Jesus do altar e vamos trazer Jesus para a nossa convivência. Olha, ele me irritou agora. Pensa em Jesus. Porque você pensando nele, o que ele faria? Lembra que Emmanuel diz assim, para você não responder a uma agressão, bebe água. Vou viver bebendo água. Vive bebendo água. Mas bebe água. A água vai mudar a situação?
Não. A água vai dar o tempo que você precisa para não reagir. A água não vai fazer absolutamente nada, só vai te dar esse tempo. Para que você possa tomar-se novamente, sair da vibração do outro e se colocar numa postura não reativa, uma postura fraterna. Então, esse Jesus caminha conosco. Esse Jesus é o que nós temos que ter dentro da nossa casa, dentro do nosso coração no dia a dia. E principalmente nas nossas atitudes. Porque nas nossas atitudes nós estamos apresentando Jesus para todos aqueles que convivem conosco. Quantas pessoas que acham que a nossa religião, a doutrina espírita, ela é mística, sendo confundida com doutrinas espiritualistas. Todo mundo tem um pé atrás. Todo mundo reage a isso. Convive. Aí começa a convivência. Começa a te conhecer. Eu vivi isso no trabalho com um companheiro que era evangélico. Então, ele era uma pessoa excelente. Jefinho era um amor de pessoa. Mas quando ele descobriu que eu era espírita, porque eu chegava no trabalho, ligava o computador, botava lá meu momento espírita e ia ler uma página para fazer uma prece inicial no trabalho. Isso antes de abrir as portas. Então ele chegava cedo comigo. Nós éramos os primeiros. Então ele começou a perceber que eu era espírita. E aí a atitude dele foi o quê? Ele chegava todo dia junto comigo, abria a Bíblia dele e começava a ler em voz, em tom imperativo, elevado, como que ia exorcizando os meus demônios, naturalmente. E eu não reagi. Não reagi porque eu compreendia. Né? Ele não tem que pensar como eu e eu não tenho que pensar como ele. Eu não podia perder a oportunidade de mostrar a seriedade da minha fé. Então eu não reagi. Ele fez isso, acho que por quase uns 2 meses. Aí, em algum momento, a gente foi discutir algum tema, né, do Evangelho, no meu parecer do Evangelho. Dele, a Bíblia. Aí ele virou para mim: Sandrinha, você conhece essa passagem? Mas é claro, eu estudo. Aí ele disse: eu pensei que você não estudasse essas coisas. Mas tu pensou que eu fazia o quê? Aí ele disse: eu achei que você ia lá para a casa que você frequentava, né, para receber. Ele não fala espíritos, ele usa outro termo. Aí eu disse: não, a gente estuda, nossa prioridade é o estudo, porque somente conhecimento pode te ajudar na transformação. Pronto, a partir daí o gelo foi quebrado. Aí ele falou assim: nossa, você não é o que eu pensava que era. E nunca somos, falei para ele. Aí, a partir daí, ficou um amigo, uma amizade até hoje. Né? Por quê? Porque a gente não precisa se expressar somente por palavras. A gente precisa, das nossas ações, mostrar o poder que Deus tem em nós. Sandrinha, onde tu vai hoje? Não, hoje eu vou na rua distribuir lanche para os moradores de rua. Vocês fazem esse trabalho? Fazemos. Há mais de 30 anos. Não sei o que, não sei. Não, domingo eu não posso. Domingo eu vou ao Curupaiti visitar a colônia dos Rancenianos. Então, são situações que nós não somos melhores do que os outros, mas são situações que nós estamos com um modelo de comportamento
nos nossos atos. Nós estamos praticando o Evangelho do Cristo. Então, é esse comportamento que vai possibilitar que nós possamos herdar a terra. E aí, não é? Tem outro questionamento. Entre os mansos e os fortes, eu escrevi aqui para a gente não se perder. Preferimos ser mansos sob controle, portanto fortes, ou fortes sem controle, portanto fracos? Porque quando você se descontrola, você mostra o que você realmente é. Porque, na realidade, são as situações agressivas, eu não diria, mas as situações atravessadas, dolorosas, né, que vão mostrar a nossa natureza íntima. Então, o pacífico, ele tem, né, por comportamento, a fé dele em Deus e a paz no seu coração. Então, tudo que vier de externo e chega até ele, não o abala, porque ele já tem confiança plena em si e em Deus. Agora, o forte, ele só confia nele, ele só acredita nele. Então, quando alguma coisa o abala, o que ele faz? Ele reage, ele agride. Então, ele mostra que interiormente ele é um fraco. Então, são essas comparações que fazem com que a gente reflita o caminho que nós queremos buscar. O Giovanni tem razão quando diz que a gente não vai ver essa mudança. Mas a gente não tem que ver a mudança nos outros. A gente tem que saber se nós vamos retornar ao mundo espiritual melhores do que quando nós chegamos. Porque muitas das vezes o Evangelho fala, muitas das vezes nós temos o verniz das boas qualidades, das boas virtudes, mas elas ainda não estão sedimentadas dentro de nós. Então, quando pisam no nosso pé, a gente pula, a gente reage, mostrando, né, a nossa verdadeira característica. Tanto que o ditado diz, né, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Porque é com poder que você vai ver se realmente a criatura é pacífica ou não. Agora, é natural que a gente oscile ainda na nossa condição. Jesus, Deus, os bons amigos espirituais não esperam que nós sejamos os brandos na visão do Cristo. Porque isso só vem lá na frente, muito lá na frente, mas muito mesmo. Aqui a gente está na transição, aqui a gente está no momento de escolha, em que hoje nossa vontade é muito forte e amanhã ela já está meio aferrecida e a gente já não está tão seguro assim. Então é aquele cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Mas o importante é não parar de caminhar. Seja qual fé que a criatura tenha, ele não fala aqui que você vai herdar a terra se você for católico, se você for budista, se você for espírita. Não, ele vai dizer que você vai herdar se você for manso. Se você for bom, se você tiver condição de administrar a terra que ele vai te oferecer. Então, o que acontece? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Ele não promete aquelas frutinhas maravilhosas que a gente vê naqueles folhetos que
que eles entregam para a gente dentro do ônibus, que tem leão, tem onça, tem tigre, tudo atrás da gente, né? E a gente ali sentado, né? Sentado. Vejam bem, é uma figura, mas uma figura que demonstra que tem intenção, que tem ali uma mensagem, né? O homem, a mulher e as crianças ali sentados, relaxados, o leão totalmente pacífico, o tigre, a onça, o jacaré, os animais que eles colocam ali. Cheio de frutas, à disposição para você se alimentar. Como quem diz, o paraíso é uma chatice. É uma chatice. Porque se hoje, na minha condição de humana, aposentada, vou dizer para vocês, não é uma boa. Aposentada, você está em casa, a casa já está toda limpa, você já foi caminhar, aí eu penso assim, meu Deus, 2h da tarde, o que tem para fazer? Aí abre o armário, está arrumadinho, vai na cozinha, a louça está lá, não tem nada para fazer. Nossa, que tédio. Imagina um paraíso com uma vida imortal, infinita, e você lá, com os bichos atrás de você, que eles devem comer fruta também, né, gente? Porque a cadeia alimentar ali não funciona. Então vão comer tuas frutas. Você ali naquele deleite, naquela paz equivocada, sem fazer nada para ninguém. Essa não é a nossa destinação. Ainda tem uns que falam que vai ficar sentado lá direito aos pais sem fazer nada em contemplação. Deve ser um tédio, né? Essa não é a nossa destinação. A nossa destinação é a pureza, é a felicidade e é o trabalho no cumprimento das leis de Deus. Porque outros mundos estarão se formando, outros espíritos estarão surgindo e precisam de todo o processo da providência divina para que eles alcancem a mesma destinação que nós alcançamos. Então o trabalho não cessa. Meu pai trabalha até hoje e eu também, disse Jesus. Então essa beatitude, essa contemplação não faz parte da obra divina. Não condeno religião nenhuma. Cada um acredita naquilo que lhe satisfaz. Mas se você usar do raciocínio e da lógica, você vai ver que esse não é o futuro que Deus quer para a sua criatura. Então ele fica lá trabalhando o tempo todo, cuidando do universo. E você fica sentado? Com tudo na mão? Isso é coisa de madame. Isso não é ação. Então, o que a gente precisa mudar? A gente precisa mudar essa visão do céu, de Jesus, de tudo. Tira ele do altar, bota ele do teu lado. Pega a vassoura, vai limpar a casa. Jesus está ali do teu lado limpando a casa. Bota uma musiquinha lá espírita para você ouvir. Ou então bota lá uma palestra na Alexa lá para você escutar, enquanto você limpa. E aí você vai se envolvendo nas vibrações que você precisa exercitar para elas fazerem parte do teu dia. Porque tudo é disciplina. E disciplina é treinamento. Disciplina é treinamento. Educação é repetição. É que nem lá o aluno para escrever. Quantas linhas que ele cobre, quantas linhas a criança cobre para poder ter a coordenação. Ele não nasce com a coordenação. Alguns, né, raros, demonstram já essa maturidade. Mas 99,9% precisa lá do caderno de caligrafia, precisa lá cobrir as linhas, porque é o exercício, né? E a bondade é um exercício,
Porque, como os filhos de Deus, nós trazemos em nós, latente, a semente do amor. Mas semente. Você vai ter que fazer o esforço para saber o que é o amor, para saber o que é amar. Porque se já viesse prontinho, não teria valor. O que adianta eu amá-la se esse amor veio para mim sem eu saber nada? Ela faz parte do nosso convívio. Eu vou aprender a conhecê-la, a respeitá-la, principalmente as suas limitações, as suas dificuldades, porque quando a gente respeita a limitação e dificuldade do outro, amar suas qualidades é muito fácil. A gente tem que aprender a respeitar e a conviver com as diferenças e com as limitações. Então o desafio é esse. Viver é um desafio. A convivência é um desafio maior ainda. Então, dentro da nossa casa, e não é por obra do destino, não. É por convivência do passado. Dentro da nossa casa estão os espíritos que você precisa interagir com eles, que você precisa reparar, que você precisa aumentar, né, o amor que já tem. Mas ali no nosso convívio chega até você as pessoas que você tem necessidade de conviver. Então, se você tem uma gama de espíritos difíceis reencarnada à tua volta, avalie a tua necessidade de exemplificar a paciência. A minha filha, na semana passada, eu vou na casa dela toda terça-feira. Ela é um amor de pessoa, mas ela tem o temperamento do pai, que é mais explosivo. Os dois meninos são os amores, pacíficos demais, mas ela ainda é resistente, renitente. Então, a gente estava falando alguma coisa lá, ela está no processo de emagrecimento, porque engordou muito, e eu sempre ali no pé, Aí ela virou para mim terça-feira e falou assim: você nunca parou para pensar nos meus problemas, porque eu estava gorda daquele jeito? Eu falei assim: mas você não tem segredo para mim. Eu sei quais são os seus problemas. Eu sempre soube qual foi a causa, né, de você ter engordado desse jeito. Aí ela virou e falou assim: qual foi a causa? Falta de vontade. A bichinha reagiu. Aí foi o massacre da serra elétrica. Foi. Aí eu disse: ué, você agora não usou a vontade para emagrecer? Já chegou no peso ideal, 6 meses. Você não usou a vontade? Usei. Então, quando você engordou, você deixou a vontade boa de lado e usou a vontade de relaxar. Aí ela ficou: pode bater. Falei para ela: pode bater que eu aguento. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai ver. Ah, você só pega no pé do meu pai, no pé do meu pai e da minha tia. Tem razão. Pega. Porque são os 3 difíceis que precisa ali, de cabresto, da gente estar sempre lembrando as coisas certas. Mas tem problema não. Pode bater. Lá na frente você vai ver. Eu vou faltar, eu vou embora. Não vou? Todo mundo vai. Então, lá na frente você vai ver. Antes você dizia assim para mim: eu não vou fazer com meus filhos o que você fazia comigo. Aí eu olho lá, ela entra lá naquele quarto do mais velho e o negócio queima lá dentro. Aí quando ela sai, você não ia fazer?
Ah, mãe, mas você tem que entender, né? Porque o Breno que não sei o que... Mas a educação é isso aí. É o aparar de arestas. Né? É a busca constante de oferecer o melhor. De você mostrar as dificuldades e você ajudar as pessoas a trabalharem aquela dificuldade. Aí ela chega para mim e fala assim, você acha que eu já estou bem? Eu sou rigorosa. Aí fala assim, não, acho que ainda faltam uns 3 quilinhos. Quase morro. Quase morro. Tá vendo? Você nunca está satisfeita. Tá vendo? Tá me criticando. Não reagi. Não falei nada. Isso foi terça-feira retrasada. Quando foi terça-feira, agora, eu falei, senta aqui. Ela sentou. Deixa eu te explicar uma coisa. Você, terça-feira passada, me perguntou o que eu achava, se já estava bom ou se você precisava emagrecer mais. Não foi? Foi. Então, deixa eu te falar, eu emiti a minha opinião porque você me pediu. Eu não te critiquei. Você entendeu agora a diferença? Entendi. Então, por favor, não faça isso de novo. Porque é assim que tem que ser. Não que eu seja melhor, que eu seja uma mãe maravilhosa, não é nada disso. Mas é você, naquele momento do massacre da serra elétrica, você não entrar na agressão, você dá o tempo que a pessoa precisa. Ali era minha filha, eu podia reagir. E que eu sempre falo para ela. Eu sempre vou ser sua mãe. Então, eu sempre vou ser autoridade. Eu não me importo que você é casada, que você tem filhos. Você é minha filha, eu sou sua mãe. Então, no mínimo, o seu respeito eu tenho que ter. Posso não ter o amor, posso não ter a consideração, mas o respeito eu tenho que ter. Por quê? Porque são esses valores que vai fazer com que essa natureza humana, hoje infinitamente agressiva e reativa, possa se transformar. Ninguém vai se transformar sem o aguilhão ali te espetando. Então, nós precisamos das dificuldades, precisamos dos espíritos, dos familiares difíceis, para você poder se tornar um manso. Ninguém consegue evoluir sozinho, isolado. Você se embrutece. Você fica egoísta, porque tudo é você, tudo é seu. Você não divide nada com ninguém. Então, a gente precisa da convivência. Então, nós estamos num mundo de bons, de espírito tentando ser bons, e espíritos insistindo em ser maus. Mas os bons precisam prevalecer. Para que essa mudança possa acontecer, os bons precisam estar seguros, conscientes daquilo que eles querem alcançar. E nós temos que buscar, nós não temos que alcançar o Cristo lá na frente, não. Ele já está junto de nós. Nós temos que aprender a caminhar com ele, ao lado dele, para que a fé, aí entra a religião, para que a fé, para que o conhecimento, para que a nossa religião possa ser o sustentáculo nos momentos de dificuldade, porque somente nos momentos de dificuldade que nós vamos colocar para fora aquilo que verdadeiramente nós somos. Então, que Deus, que Jesus, né, possa nos ajudar nesse autocontrole, nessa autoconquista das virtudes necessárias para que a gente possa ser os mansos, que é a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação, para que a gente possa se transformar
em deuses que nós seremos um dia. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, minha irmã, pela reflexão que nos trouxe. Agradecer aos nossos irmãos que estão acompanhando e que a paz de Deus ampare, abençoe e ilumine os lares e os corações.